Ok, definitivo. Amados irmãos, a paz do Senhor, todos os que estão aqui na igreja, os que estão acompanhando a live de casa. Hoje, com muita alegria, nós anunciamos que começamos a revista mais importante que já foi produzida em todo o nosso ministério. Sim, começamos com bibliologia, começamos com uma revista que é fundamental. Esta já é a 34ª revista. Não é brincadeira, né? Haja mão. Irmãos, a aula de hoje não é a aula número 1 da nossa revista. É uma aula preparatória e anterior. Por quê? Por uma razão simples. Essa revista aqui, vai chegar essa semana, se o Senhor permitir, no máximo segunda ou terça, no Piauí, no Ceará, se não já chegou. Então, os irmãos mais distantes iam ficar prejudicados se a gente estudasse a lição 1 hoje. Então, o que nós fizemos? Nós vamos para uma lição introdutória, que vai abrir a revista, e essa lição introdutória, que abre a revista, nos possibilita já começar, semana que vem, o nosso estudo número 1. Tá bom? Então, eu peço que os irmãos, por gentileza, olhem para a capa da revista. Além de muito bonita, né? Nós temos aqui o título Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na contracapa, vire a primeira página, vocês têm a foto da minha mãe, essa mulher muito bonita, e a foto do escritor, o nosso presbítero Renato. Tá bom? Renato é um escritor compulsivo, e a gente usa as pessoas na igreja naquilo que o Senhor deu. Então, se o Renato gosta de escrever, e ele tem um excelente conhecimento teológico, vamos explorar, tá bom? Ele foi aquele que escreveu a revista sobre o Espírito Santo, e agora está escrevendo a revista sobre Jesus Cristo. Então, nós vamos estudar o tema mais importante da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. A Bíblia inteira foi escrita para que eu e você tomássemos simples conhecimento de que existe alguém chamado Deus e que Ele quis se revelar a nós para conviver conosco. Para conviver conosco. Um Deus que quer viver conosco. E aí, Ele resolveu convergir em Cristo tudo. Absolutamente tudo. Então, quando você pega uma revista deste nível, você está entrando no que há de mais importante na Bíblia e na teologia, que é o estudo de Jesus Cristo, que é o que nós chamamos de Cristologia. Para ficar bem facinho para mim e para você, meu filho, vamos começar os slides com os quais a gente consegue atingir toda a finalidade essa manhã. Então, pastor, o ensino é sobre Cristologia? Sim. Tá, mas Cristologia está aonde? Olhe para cá, olha que interessante. Eita, tem que ligar, né? Vamos lá. Cristologia é uma das partes que nós estudamos quando resolvemos aprender sobre o mundo maravilhoso da teologia. Vamos lá. Para quem nunca fez teologia e deseja fazer, eita, pastor, que interessante, o que rola por aí? Não é verdade? O que acontece nesse mundo do conhecimento? Irmãos, a palavra teologia pode ser dividida e partida em duas: teo e logia. Logia, no grego, significa estudou. Logia, no grego, significa conhecimento, significa palavra, significa discurso. E teo
significa Deus. Então, junta as duas coisas comigo agora. Teologia é o estudo de Deus. É o conhecimento sobre o quê? Deus. Vamos ser francos. É muita presunção, não é não? É muita cara de pau. Irmãos, vamos ser francos. Como é que alguém limitado como eu e você podemos querer estudar tudo sobre Deus? A criatura estudando o Criador. O finito estudando o infinito. O mensurável estudando o imensurável. É por isso que hoje, de forma muito mais científica e inteligente, a gente diz assim, bem, a gente não estuda tudo sobre Deus, a gente estuda tudo sobre o que Deus quis revelar sobre si mesmo. Que Deus é Deus. Vamos ser francos. O que a gente tem sobre Deus na Bíblia é o suficiente, Pereira, para a gente ir para o céu. Mas no céu é que a gente vai começar a entender o Deus grandioso que nós servimos. Então é por isso que hoje uma definição melhor sobre teologia é a ciência que estuda a revelação de Deus. A ciência que estuda o conjunto de conhecimentos maravilhosos que Deus permitiu nós termos sobre Ele. Porque Deus é tão bom, que Ele se revelou para nós de forma tão maravilhosa, que na mente limitada que nós temos ainda a chance de saber alguma coisa sobre Ele. Mesmo assim, é só o que Ele revelou. Veja que a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o centro da revelação. E o próprio Jesus diz assim para os discípulos, eu queria falar muito mais com vocês, mas vocês não suportam. Mas calma, vem o Espírito Santo e Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Em toda a verdade. E o Espírito Santo vem conduzindo a gente durante 2000 anos. 2000 anos que o Espírito Santo vem conduzindo a gente. E Ele está nos guiando em toda a verdade. Então, o que é teologia? Se um dia você quiser estudar, eu recomendo, é maravilhoso. Teologia é o conjunto de conhecimentos que nós temos sobre aquilo que Deus se deixou revelar, entregou para a gente. Aí, o que estuda a teologia? Bem, para poder estudar tudo sobre Deus, fica um pouco mais fácil dividir na nossa cabeça aristotélica a teologia em exatamente 5 grandes áreas. Olha que legal. Se um dia você quiser estudar, pelo menos a aula introdutória estou te dando hoje. Em primeiro lugar, você tem a teologia bíblica. Olha lá. Pastor, o que a teologia bíblica estuda? Vamos lá. Você já acompanhou a leitura bíblica diária nossa? Você já acompanhou alguns dias de leitura bíblica diária? Eita, pastor, que interessante. A gente pega um capítulo e a gente vai estudar aquele capítulo no seu contexto histórico, social, político, e a gente aborda a Bíblia pela Bíblia. Sim, isso é teologia bíblica. Isso é teologia bíblica. É o estudo das Escrituras Sagradas. Acompanhe, é a interpretação e entendimento do texto. Na teologia bíblica, a gente vai atrás do contexto histórico, cultural e literário. O estudo dos contextos. Isso é teologia bíblica. É exatamente o que a gente faz aqui toda sexta-feira aqui na igreja. É uma matéria da teologia, é a teologia bíblica. E o que é interessante é que muitos de nós gostamos muito da teologia bíblica. Mas quando se estuda teologia bíblica, que é exatamente o abrir das Escrituras e pegar capítulo por capítulo, versículo por versículo, texto por texto, entender o contexto, é o estudo da Bíblia pela Bíblia, você fica encantado. Mas quando a gente está numa faculdade de teologia,
além da teologia bíblica, a gente estuda teologia histórica. Uai, pastor, mas eu pensei que no estudo de teologia era Bíblia. Não, calma, é muito mais. Tem Bíblia, e tem também a teologia histórica. A teologia histórica, ela nos faz entender o quê? É o estudo da história do pensamento teológico. Ou seja, na teologia histórica nós estudamos como é que nós entendemos Deus no tempo e no espaço. Por que será que na antiguidade nossos irmãos entendiam o Senhor Deus de uma forma e hoje é diferente? Então, Pereira, na teologia histórica, a gente estuda aquilo que nós chamamos de o desenvolvimento das doutrinas cristãs no tempo. E mais ainda, o estudo das diferentes correntes teológicas. Na medida em que você vai estudando tempo a tempo, como é que a humanidade olhou para a Bíblia, entendeu Deus, entendeu o Espírito Santo, entendeu Jesus Cristo, aí você vai entendendo porque tem batistas, porque tem presbiterianos, porque tem adventista, porque tem católico romano, porque tem nós, pentecostais. E é óbvio que você compreendendo todo esse evoluir de conhecimento sobre a teologia e as correntes, é óbvio que você compreende diferenças e sabe perfeitamente onde você está. Então, teologia histórica estuda isso. Interessante, pastor. Estou começando a ter vontade de estudar teologia. Tá. E teologia prática, também chamada teologia pastoral. Gente, num curso de teologia, você está preparando alguém para o ministério. Então, essa matéria dentro do mundo teológico é o estudo da prática ministerial pastoral. Então, é uma matéria eminentemente prática, e você aqui vai aprender com os professores sobre aconselhamento, pregação, liderança, adoração, evangelismo, discipulado e etc. Agora, aqui é que está o grande problema hoje. Os nossos antepassados, pastores, bem velhinhos, eles, além de aprenderem isso na faculdade, eles tinham na igreja o acompanhamento do pastor para a vida pastoral também dentro da igreja. Porque o costume das igrejas era pegar aqueles que tinham vocação, enviar para os seminários, e quando eles retornavam, eles tinham essa matéria junto do pastor deles. Hoje afastou um pouquinho, tanto é que agora as faculdades teológicas estão trazendo isso de volta, e essa matéria aqui é uma matéria que o pastor da igreja acompanha o aluno. Então é ele que diz como é que o rapaz está fazendo. Me lembro perfeitamente que quando eu, Elias e pastora Geise, na Universidade Metodista de São Paulo, preenchemos, essa parte, graças a Deus aqui nós fomos dispensados, porque quem está na frente da mocidade por mais de 50 anos, talvez já saiba pastorear, Quem foi pastor auxiliar durante 50 anos, talvez já saiba fazer alguma coisa. E minha irmã, a mesma coisa. Então, quando viram tudo aquilo que a gente faz na igreja, aí disseram, não. E aí, graças a Deus, aqui pelo menos nós tivemos os créditos concedidos. Mas se fosse necessário, a gente faria tudo de novo, e nossa querida pastora presidente iria nos reprovar ou aprovar. Tá? Então, tem essa matéria prática. Para quê? Para evitar de algum maluco fazer o curso de teologia sem ter acompanhamento pastoral. E mesmo assim, sai loucos de lá, que é uma coisa fantástica. Para quem quer fazer teologia, ainda temos uma área, essa é fantástica, a teologia moral. Então, todo curso de teologia gira em torno dessa base curricular. O que é a teologia moral? Irmãos, aqui,
nós temos a parte mais filosófica e profunda da teologia, porque a teologia moral, ela é um estudo dos princípios éticos e morais da fé cristã, em confronto com a vida como ela é. Então aqui nós temos uma parte da teologia que é muito interessante, porque aqui você vai refletir sobre ética, justiça social, entendeu? Aí dentro de justiça social, salário, férias, 13º, desemprego. O que a gente faz com refugiado? Meu amigo, é uma matéria muito bonita, mas muito pesada. A questão da sexualidade, da bioética. Aqui nós estudamos os assuntos mais difíceis e é daqui que nasce algo chamado apologética. A ciência cristã de defender a fé cristã perante os desafios da modernidade. Agora olhe para cá. Meu Deus, pastor, se a gente já estudou na faculdade a Bíblia em si, a história, como ser pastor, as questões modernas, sobra o que para tal da teologia sistemática, a última vertente? Bem, sobra a parte mais difícil da teologia, que é exatamente o quê? Pegar todas as outras ciências teológicas, juntar numa única matéria, dividir nos pontos centrais de conhecimento e estudar os pontos centrais do início até o fim. Isso é sistematização. Então, olha que loucura. A teologia sistemática organiza todo o conhecimento da fé, criando um sistema. Como é que isso é possível, pastor? Primeiro, você olha para a totalidade. Depois que você olha para o todo, você divide o todo em partes, que são as estruturas. E você vai estudando essas partes, parte a parte, até você criar blocos maiores, e criando blocos maiores, você tem as 8 grandes sedimentações da teologia. Então, olhe para cá. Vamos juntos. Quando se pensa em teologia sistemática, então, porque aqui que está a nossa revista, você então já tem um conhecimento muito grande das outras áreas da teologia, e você consegue dividir em sistemas de pensamento. São 8 as áreas de teologia sistemática. Meu Deus, pastor, só pegou a sistemática. E as outras, quantas áreas são? Não, para mim interessa hoje de manhã só a sistemática. Vamos lá, porque se a gente fosse abrir aqui, ó, deixa eu voltar. Se a gente fosse abrir aqui, cada uma nas submatérias que tem, meu Deus do céu, aí são 5 anos de uma faculdade, ou 4 de uma faculdade de teologia. Por isso que eu acho estranho, muito estranho, esse povo que anuncia via internet que você pode se tornar um teólogo num final de semana. Basta vir para uma imersão, e aí num final de semana você pega todo o conjunto de conhecimento de teologia e você já sai com diploma de teólogo. E o teu pastor é obrigado a reconhecer isso. Eu já vi pilantragem, mas como uma dessa? E o pior, ainda tem a palhaçada do mestrado e do doutorado em teologia. Tem muita gente que é doutor em teologia, nunca escreveu uma tese, nunca apresentou uma tese, nunca foi na frente de uma banca examinadora, porque num final de semana ouviu um bando de malandro falando malandragens e saiu com o título de doutor em teologia. 5 anos não dá tempo? Não se brinca com algumas coisas não, sabe, irmãos? Vamos lá. Na teologia sistemática, o que você vai estudar? Bem, você estuda em primeiro lugar bibliologia. Bibliologia é o estudo das escrituras. Segunda matéria que você estuda,
Antropologia é o estudo do homem. Terceira matéria, armatiologia, é o estudo do pecado. Engraçado, né, irmãos? Quando a gente fala para você, doutrina das Escrituras, não te vem tanta coisa na cabeça? Doutrina do homem, não te vem tanta coisa na cabeça? Quem criou o homem? Por que criou? O homem caiu, Deus o levantou, né? Nada disso é desconhecido da gente. Por quê? Porque a gente vai estudando isso. Escola dominical. Após escola, o quê? Dominical. Vamos lá. Por isso que quem entra numa boa faculdade de teologia, faz uma mera revisão. Tá? Soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Eclesiologia. É a doutrina da igreja. Meu Deus, pastor, a gente já tem praticamente revista disso tudo. Que bom, né? Escatologia. Aqui é que a coisa pega, né, pastor? A gente vem com calma, arrebatamento, anúncio e etc. E está vindo a mais nova revista de escatologia no nosso meio, que é o Milênio. Essa é fantástica. Doutrina do futuro, ou doutrina das últimas, o quê? Coisas. Aí, Pereira, esse nome aqui é muito interessante. Teontologia, que é o estudo só de Deus. Só de Deus. Aqui, a doutrina de Cristo. Ok? Doutrina de Cristo. Irmãos, a teologia sistemática é uma das grandes áreas do conhecimento teológico. Agora vamos para o ponto mais importante dessa aula. Se nós quiséssemos pegar o coração do coração, do coração, do coração, se isso fosse possível, de toda a teologia, seria a teologia sistemática. E se quiséssemos pegar o coração do coração, do coração da teologia sistemática, isso seria cristologia. E deixa eu te provar exatamente isso. O autor da revista, ele diz assim, olhe para cá, leia comigo. Cristologia é o estudo da doutrina de o quê? Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Cristologia é a doutrina mais importante das Escrituras Sagradas. Porque evidencia Jesus Cristo no centro de gravidade da história. Tanto é que ele divide a história em antes e depois dele. O mundo quer se rebelar de tal forma que hoje é proibido você nas grandes universidades falar antes de Cristo e depois de Cristo. Você tem que falar antes da era comum e depois da era comum. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Gente, Jesus é a pedra de esquina e angular. Entendeu? Ele é o centro da história. Ele está no centro de gravidade da história. Ele divide a história antes dele, depois dele, e mais ainda. É a doutrina que anuncia como Salvador da humanidade. Atos 4:12 diz que em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de quê? Então, se em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Cristo, Ele é o único que pode nos dar vida eterna. Ele vem para a terra e Ele garante, Ele é o centro da história, e Ele é o centro do futuro. Quando a gente estuda cristologia, ó que lindo, você tem aquela parte do conhecimento que anuncia Jesus como Salvador da humanidade e como o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro homem mediante o qual possamos ser salvos, e não há outro entre nós e Deus, senão Jesus. E o mais bonito, quando se estuda cristologia, você vê um Cristo que
simplesmente, olha que fantástico isso. Ele mostra que tudo que Deus fez e está fazendo ou fará pelo homem é unicamente por meio de Jesus Cristo. Então, é um conhecimento que depois que você fecha a revista, você diz, meu Deus, Ele é o alfa e Ele é o quê? Acabou. Princípio e fim. E aí, quando você para e pensa comigo aqui. Vamos pegar as áreas da teologia dogmática ou sistemática. Bibliologia é o quê? É o estudo das o quê? Escrituras. Qual a relação entre bibliologia e cristologia, irmãos? Jesus disse certa vez, as escrituras dão testemunho de quê? Eu sou o assunto central da Bíblia. No caminho de Emaús, o Senhor Jesus, abrindo as escrituras, mostra para os discípulos que as escrituras falam dele desde o Gênesis. E o Espírito Santo, quando trouxe os novos autores inspirados, os queridos apóstolos, a Escritura continua falando sobre ele até o fim. Que é aprender cristologia? É aprender a chave com a qual eu abro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não tem como entender Salmo 100, Cristo. Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Todos os profetas não tem como entender Cristo, porque eles eram sombra até que veio a realidade. E aí no Novo Testamento a realidade se aproxima e o que é sombra a gente entende agora em razão da realidade. Então, o que é entender Cristo? É de uma vez por todas conseguir entender as Escrituras. Qual a doutrina maior? Se as Escrituras falam de Cristo, cristologia é o coração da Bíblia. Tá, mas e a relação entre antropologia e cristologia, pastor? Bem, antropologia é a doutrina do homem, cristologia é a doutrina de Cristo. Tire Cristo e vá entender o homem, você tem o quê? Nada. João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito, o quê? Se fez. Fomos criados por ele, fomos feitos por ele. Ele é que desceu no Gênesis e sacrificou o primeiro animal por causa da nossa queda. E Ele é que vem nos conduzindo até que Ele mesmo veio ao mundo, porque o Pai está em luz inacessível, nós só conhecemos o Pai por intermédio de quem? Do Filho, e quando Ele vem, Ele revela ao Pai, e Ele cria a igreja e nos conduz para Ele eternamente. Então, é o que Agostinho de Hipona dizia, ó Deus, temos um buraco aqui dentro que é do teu tamanho e só tu podes preencher. Enquanto tu não preenches, não temos sentido. Todas as ramificações da teologia, a teologia sistemática é a mais profunda. E na teologia sistemática não tem doutrina nenhuma possível, se não for por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então, o que você tem nas suas mãos essa manhã? Entendeu o que você tem nas mãos? Você tem uma revista que estuda aquele que é o
centro de todas as coisas. Pegue sua revista comigo agora, por gentileza. Vamos lá. Pegue sua revista, por gentileza. Olha que interessante. Vamos ao sumário. Abra no sumário. Vamos juntos? Pega o sumário. Estudo 1. Encarnação de Cristo. Estudo 2. Humanidade de Cristo. Estudo 3. Divindade de Cristo. Estudo 4. Cristo na Trindade. Então, presta atenção. Essa primeira parte da revista te coloca diante de Cristo, ao lado do Espírito Santo e de Deus o Pai. Olha que fantástico. Na Trindade, alguém precisava descer para cumprir a função de salvação. Cristo é o escolhido. Encarnação, o primeiro milagre. Agora, para nos salvar, Cristo tinha que ser 100% humano. Mas para nos salvar, ele também tinha que ser 100% divino. Daí a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. E o estudo 4, de forma fantástica, mostrando a relação entre Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Onde é que você encontra uma coisa dessa, irmãos? Numa linguagem acessível, simples, direta e objetiva. Aqui você sabe quem é Cristo. Aí vamos lá. Estudo 5. Cristo no Velho Testamento. Estudo 6. Cristo no Novo o quê? Testamento. Olha a visão panorâmica e ampla de tudo que é o Senhor. Estudo 7. Estudo 8 e 9. As principais obras de Cristo. O que torna um Cristo diferente de qualquer outro homem e merecedor da nossa adoração. Olha aí, ó. Morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo. Isso aqui é fundamental para a nossa salvação. E quem Cristo é hoje? Vamos lá, quem Cristo é hoje? Para você entender quem Cristo é hoje, você que estudou o Senhor antes dele vir, estudou o Senhor quando ele veio, para entender quem ele é hoje, aí você estuda os ofícios que ele tem hoje e os estados de Cristo. E para entender quem é Cristo no futuro, estudo 12. Cristo na escatologia. Gente, o Evangelho é uma única coisa. Jesus Cristo. Por que está vindo essa revista depois da revista de evangelismo? Porque com a revista do evangelismo, despertado no nosso coração, foi o desejo de novo, falar do Evangelho. Com esta revista, ao final deste quadrimestre, em janeiro, exatamente ela termina. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, todos nós temos condições de evangelizar de forma profícua, porque a única coisa que a gente tem que falar é o que está nessa revista, que é o Evangelho, que é falar sobre Cristo Jesus. O que uma revista dessa vai propiciar para a gente? Então vai propiciar para a gente a grandeza de conhecer o assunto central das Escrituras. Vai propiciar para a gente recurso para a gente falar para os outros a quem nós servimos e adoramos. E vai propiciar para nós entendimento de quem é nosso irmão mais velho. E isso dá intimidade. Vai gerar em nós fluxo de intimidade. Porque à medida que a gente vai abrindo e vendo e entendendo, a gente vai vendo quem é
o nosso Senhor e Salvador. Isso gera intimidade. E isso é importante, sabe por quê? Porque vai ter um dia que nosso irmão mais velho vai olhar para alguns e vai dizer: eu não te conheço não. Mas eu preguei. Eu expulsei demônio. Aí o pessoal fica rindo da nossa cara. Levantei mortos. Aí os irmãos, amigos que eu tenho que são sensacionistas, que não creem nos dons, dizem: olha, ó, está falando com um pentecostal. Por quê? Porque expulsei demônio, levantei mortos, fiz isso, fiz aquilo. Está falando é com pentecostal. Ó a cara de pau do vagabundo. E está dizendo: eu não te conheço, não. Por que Jesus vai dizer: eu não te conheço? O nome dele é tão poderoso que as coisas acontecem independente de quem está usando. Em algumas situações. Mas no dia H da nossa vida, no dia em que nossos olhos se fecharem e a eternidade se abrir, só fica do lado dele quem ele conhece, quem tem intimidade com ele. Obras nos acompanham para galardão, mas vida eterna é quem tem intimidade com ele. Uma revista como essa vai nos fazer conhecer e vai fazer gerar em nós o desejo pela intimidade. Porque é bem-aventurado não é só quem me viu e está me tocando e me cheirando. Jesus diz aos discípulos: mais bem-aventurado é aquele que não me viu e vai crer. Você tem que enlouquecer pelo Evangelho. Você tem que olhar para Jesus e chamar meu Senhor, meu Salvador. Meu Deus. Você tem que falar com Ele como se estivesse falando com a sua esposa. Sério. Tem que desenvolver esse relacionamento. Está lavando a louça. E está lá Jesus, mas eu não consigo compreender esse texto bíblico, Jesus. E eu estou lendo e eu não consigo, me ajuda. Sério. Tem gente que desenvolve um relacionamento de intimidade com Cristo tamanho, que ele chega e diz: ó Jesus, acabou o dinheiro e eu tenho que terminar a comida. Me ajuda aí. E o gás volta. O gás volta. Não é brincadeira não. O gás volta. Sabe por quê? Porque ele está do teu lado. Ah, mas isso é mesquinhez. É. Mas como irmão mais velho, sério, como irmão mais velho, ele tem misericórdia. Irmãos, testemunho é o que não falta aqui. Marco Aurélio um dia me disse que a mãe dele queimou o braço inteiro, mas de uma forma feia, que era para arrebentar. Ela só disse: Jesus, tem misericórdia. Acabou. Acabou. Jesus tem misericórdia. É mais ou menos assim: eu tenho que terminar a comida dos meninos. Depois a gente vê isso. Acabou. A Eleusa está com o braço. Irmãos, não é da nossa igreja, mas é um testemunho lindo. A menina pegou linda, virgem, pudica, serva de Deus, namorando, voltando da faculdade. 4 indivíduos cercam e dizem: pode tirar a roupa. Pode tirar a roupa. Aí ela olhou para eles e disse assim: vocês sabiam que o meu irmão mais velho está aqui?
E ele pode acabar com a vida de vocês. Vocês não têm juízo, não. Meu irmão mais velho está aqui, é Jesus Cristo. Eu não vou tirar a roupa, não. Vem tentar tirar. Você vê como vocês são arrebentados. Irmãos, eu vou ver se eu encontro esse testemunho, é fantástico. Um deles foi, botou a mão. Quando botou a mão, levou um choque. Mas levou... Sabe aquele choque que você toca no seu pai, na sua mãe? Tá elétrica hoje, mulher. Não é verdade? Entendeu? Levou um choque, caiu morto na hora. Caiu morto na hora. 220 do céu. Entendeu? Aí não é 220, é 490, né? Que queima na hora. Caiu morto na hora. Aí ela disse, ó, pega e leva. Agora vem. Meu irmão está aqui. Meu irmão está aqui. Gente, se o Senhor permitir, à medida que a gente for estudando, domingo após domingo, domingo após domingo, se o Senhor permitir, e eu e você abrirmos o coração, a gente vai enxergar Jesus. Intimidade. É isso que essa revista propõe, porque ele está perto de voltar. Olha aqui. Armatiologia e Cristo, doutrina do pecado. Tem como entender o que é o pecado e tem como entender como Deus resolveu o pecado se não passar por Cristo? Vamos lá. Se você parar e pensar, a soteriologia, a salvação, justificação, transformação, tem como entender sem saber de Cristo? Vamos lá. Eclesiologia. Adivinha quem disse? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é consequência do desejo de Cristo. Tem como conhecer, irmãos. Eita, aqui parou. Hoje está fantástico. As últimas coisas, sem Ele, sem Cristo. Se Ele é o centro de tudo, e Ele é que nos revelou as últimas coisas, irmão, o nosso mundo mais sagrado e difícil da teologia, teontologia, que é a própria doutrina de Deus, e a fundo, se você não tem o Senhor Jesus Cristo, então, irmãos, só tem um jeito de literalmente nós conhecermos tudo. É olhando para o Senhor Jesus. E sejamos francos, a revista está maravilhosamente distribuída. Maravilhosamente distribuída. Você tem o privilégio de ter nas mãos, com certeza até hoje, a melhor das revistas produzidas por nossa igreja. É a melhor, sem sombra de dúvidas. E aí eu quero te convidar ao seguinte, eu quero te convidar a, em casa, antes da lição ser dada, ler, reler, ler os textos, aí lê de novo, relê, lê os textos, e aí no domingo, quando você chegar, que o professor estiver ministrando a lição, aí você vai ver o quanto o Espírito vai alcançar muito mais. E aí você vai tendo subsídio, e vai, obviamente, repassando para outros. Não tem como ninguém, mas absolutamente ninguém, ficar sem a consciência do Evangelho após essa revista. Então, segundo convite para você, este quadrimestre, você não já está orando por 3 a 4 pessoas que você quer que venham
para a casa do Senhor? Esse não foi combinado? Eu estou orando pelas minhas, você está orando pelas suas. Convide essa pessoa para estudar conosco esta revista. Ela tem que vir pessoalmente para a igreja? Não. Ela pode estudar via o quê? Online. Online. Mas pastor, vai ficar difícil, porque no domingo ela trabalha. Precisa. Éber pega a lição e já deixa no grau. Segunda-feira já divulga junto com a leitura bíblica diária. E aí a gente tem condições de enviar a lição para aquele que não quer vir. E aí a gente já conversa, ouviu uma lição? Aí ele vai dizer, encarnação, isso é história para boi dormir, encarnação, que Cristo vivia antes, e que por um ato do Espírito Santo, Maria fica grávida e está virgem. Pelo amor de Deus, calma. Ele vai vir com muita coisa difícil, aí você vai vir conversar conosco. E aí nós vamos te preparar para você defender cada uma destas doutrinas, das agressões que você vai sofrer. Isso nós vamos fazer durante a semana. Vídeos simples de 5 minutos vão te preparar para responder a incrédulos. E à medida que você vai ensinando e mandando os vídeos, e pegando esses vídeos e respondendo a incrédulos, o Senhor vai te abençoando, tudo sobre Cristo vai crescendo, e você tem, a igreja está te habilitando, para chegando janeiro, você não ter mais problemas para falar sobre o Evangelho. Porque o que é essa revista? Ela é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é Cristo. Deus que se fez homem para nos salvar. Entendeu o projeto? Entendeu a finalidade? Então louvado seja o nome do Senhor. Deus vai nos usar. E Deus vai abençoar a cada um de vós. E nós vamos chegar em janeiro, irmãos, com nossas casas abertas como farol. Está vendo aí? Está vendo aí? Já lá na última página, pega a última página lá. Última não. É a página que vem depois do sumário. Está vendo aí, ó? Está vendo? Vem sumário, o nosso projeto, projeto farol. Cada casa, brilhando, 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 brilhando. O Evangelho. Pastor, tem certeza que quando terminar a revista, eu vou saber o que eu tenho que falar? Vai. E fica tranquilo, o Espírito Santo está aí dentro e ó, você vai falar. Não só na sua casa, pelas redes sociais. Não só nas redes sociais, para amigos no serviço. Ano após ano, mês após mês, nós vamos te preparar devagarzinho, 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 não tem pressa, devagarzinho, você vai ser preparado, mas você tem que começar a anunciar. Então, o que você já vai fazer para o domingo que vem? Você já vai pegar absolutamente, todos, vai sair o link, e aí nós vamos orar e jejuar para que não caia a luz, aí vai sair o link, e aí quem puder assistir, já assiste. Se de repente houver algum problema, a gente está gravando. Pastor Éber prepara, segunda-feira a gente já manda para todo mundo. Eu tenho uma lista comigo de exatos 15 nomes, eles são ateus de pai e mãe, ateus de pai e mãe, que eu já venho pregando o Evangelho, para mandar todos os estudos, e eu já até sei as agressões que eu vou sofrer, e já estou preparando as respostas, entendeu? Então comece a orar, Jesus,
me dá a costa larga. Que nem Auidinho orava, para que todas as agressões não signifiquem nada, signifiquem motivo para você levar o Evangelho. Eu creio que Deus nos deu a mais sublime revista de todas. Porque estudar sobre Cristo é maravilhoso. É maravilhoso. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que estivemos juntos. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Que o projeto e a revista alcancem as finalidades para as quais foram destinadas. Usa o meu coração, usa o coração do meu irmão para isso. Nós submetemos nossa alma à Tua soberania. Portanto, Cristo amado, bendito és, bendito és. Obrigado pelo privilégio de estudar a Tua palavra. Muito obrigado. É o que nós te pedimos e desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Sem querer botar o Weber em fria, mas mesmo gostando do digital, eu teria uma escrita em casa. Com todo respeito a quem gosta do digital. Olha, isso é revista para a vida.